A tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Antônio Luiz Batista. Senhor presidente, eu vou dar continuidade à minha primeira intervenção sobre a situação do orçamento. Imagina os senhores, se o prefeito não tivesse a maioria nessa casa e a maioria fosse oposição ao prefeito, se esta maioria, no ano passado, em tese, tivesse rejeitado o orçamento do prefeito. Ele, na condição de minoria na sessão da Câmara, poderia sancionar uma lei que foi rejeitada? O problema está hoje, é que o prefeito não tem como explicar, a base do governo não tem como explicar, politicamente nem tecnicamente, como é que rejeitaram o projeto. Mas sabe por quê, vereador Ed? Vossa Excelência não estava aqui. Diz o vereador Adriano, os interesses individuais não podem se sobressair sobre os interesses coletivos. Está 100% de razão. Pois bem, a base do governo rejeitou nesta casa um projeto de minha autoria. O que era este projeto? Autorizava o prefeito municipal a instituir um programa de coleta de remédios com data de validade vencida, vereador Ed. Autorizava a Secretaria da Saúde a instituir um programa para que as farmácias particulares fossem obrigadas a recolher, através do recipiente próprio, os remédios vencidos que são hoje jogados no lixo. A bancada do governo rejeitou. Quem que está fazendo essa campanha hoje? O SESI. Há uma semana atrás, o SESI lançou uma campanha em Santa Catarina em que a farmácia do SESI está dando uma demonstração de respeito ambiental, de respeito à preservação das futuras gerações, de coleta, através de recipiente próprio, na farmácia do SESI, dos remédios vencidos. Remédios de toda a gama, que nós sabemos que antigamente vendia-se em cartela, o antibiótico, você compra 30, toma 7, outros que você... anti-inflamatório, né? E vai por aí afora. Então, quantos que vão para o nosso lixão poluído? Pois a bancada do governo rejeitou. A bancada do governo rejeitou, por exemplo, uma emenda que é uma obrigação feita do feita pelo vereador Moacir, que determinava o seguinte: o prefeito fica obrigado a encaminhar para esta casa, através de lei própria, que vai instituir a política municipal de saneamento. É o que está determinado no lei federal. Pois a bancada rejeitou, impossibilitando assim que nós tenhamos uma lei instituindo a política municipal de saneamento. Então, afinal de contas, a quem cabe isso? Os interesses individuais não podem se sobressair sobre os interesses coletivos, dito pelo vereador Adriano. Acontece, vereador Ed, que a ordem aqui era votar contra tudo. Tá, olha, é assim, ó, que a base do governo atuou 6 meses assim, ó. Sim, assim, ainda falavam muito. Falavam muito, mas atuavam assim, não liam, não se interessavam porque tinha a maioria e passaram a rejeitar. É do vereador Moacir? Rejeita. É bom, não interessa. É do vereador Rovino? Rejeita. É do vereador Batista? Rejeita. É da vereadora Mary? Rejeita. É do vereador Lédio? Rejeita. É do vereador Neri Amaral? Rejeita. A ordem era rejeitar. E quem dava essa ordem? O senhor prefeito municipal. Então não era do diálogo, não era do respeito à democracia, não era do respeito à autonomia dos poderes. Não. É um executivo que quer ser legislativo dentro da prefeitura, no gabinete do prefeito. Quer comandar os vereadores como se fosse marionete. Quer comandar os gabinetes dos vereadores de situação como se fosse marionete, desprezando-os, menosprezando-os, humilhando-os, levando a esta situação que foi dada e porque o prefeito se dá a arrogância de dizer: a sessão legislativa não será interrompida, como ele diz, o vereador Neri Amaral, ele se refere ao vereador Amaral, deu férias para a Câmara, como ele desconvocou a Câmara, automaticamente deu por aprovado o orçamento. O prefeito não lê nem, não sabe o que é férias para a Câmara, desconvocação, se é um recesso, é uma obrigação, nem lê o orçamento da Câmara.
Desculpe, nem lê o regimento da Câmara, não lê a lei orgânica do município, que é a Constituição do município, a nossa lei orgânica. Nem lê, menospreza a democracia. E vou falar sobre a situação do PMDB na próxima segunda, porque não é a questão de defesa do PMDB, defesa da chapa dos senhores que foram vencedores quase por unanimidade, é da questão democrática, do princípio democrático, do princípio republicano. O senhor prefeito municipal em 2000 e... Vou lhe dar uma parte, vereador Édio, logo em seguida. O prefeito municipal já em 2009, ele movimentou sem autorização legislativa, por levantamento do Tribunal de Contas, 35 milhões de reais, por decreto. Por decreto. E o Tribunal de Contas não rejeitou as contas dele, mas deu um aviso. Agora, passa a ser executivo e legislativo ao mesmo tempo. Mas porque a Câmara tinha que votar e aprovar o orçamento até o final do ano? Tinha. Continua a fazer a movimentação de pagar despesa e fazer empenhamento por decreto, como está fazendo, por lei. Continua. Mas a Câmara tem a obrigação. Em que nós atrapalhamos? Quem rejeitou o orçamento do ano passado foi o vereador Edilson, foi o vereador Adriano, foi a vereadora Aline, foi o vereador Carlos Acelino, foi o vereador João Rogério de Farias. Quem mais? Para não fazer... O Leno também estava? O Leno Imperial estava? O Leno também. Foram os senhores que rejeitaram o orçamento. O que diz a Constituição Federal? Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, que é a lei do orçamento, no que não contrariar as demais normas relativas ao processo legislativo. A nossa Constituição, a nossa lei orgânica, também reproduz imagens. Aí diz, lá no artigo 166, parágrafo 8º, os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia específica autorização legislativa. Ou seja, os recursos que não tiverem, por motivo de rejeição do projeto, eles podem ser criados mediante créditos especiais ou suplementares com prévia autorização legislativa, com prévio novos projetos de leis. Está aqui na Constituição Federal. Está aqui na Constituição Federal. Não fosse assim, faria o seguinte, fica o presidente da República, fica o governador do Estado, fica o prefeito municipal autorizado a fazer anualmente o orçamento sem precisar de aprovação da Câmara Municipal, sem precisar da Assembleia Legislativa, sem precisar do Congresso Nacional. É uma questão de democracia. Então, tem os meios democráticos de fazer e tem os meios transparentes de fazer. Querer se impor, querer dizer que manda, querer, dessa forma, sobre essa orientação, sobre essa pressão. E foi aquele ato de votar contra tudo, contra todos, que são da oposição, que levou, vereador Édio, a cometer esse ato falho, que não devia ser cometido pela bancada de situação que tinha maioria para fazer tudo o que quisesse. Inclusive, tem condição. Agora, quando não pensa, quando não olha, quando não escuta, faz o que faz. Eu ouço o vereador Édio para encerrar. Só fazer um pequeno registro, vereador, que é muito importante. A tribuna dessa casa, e eu sempre a usei, sempre visando quem está lá do outro lado assistindo, dizer a Vossa Excelência que o votar contra ou a favor sempre é uma posição política. Vossa Excelência sabe que muitos projetos de ordem do governo ou da bancada do governo normalmente recebem voto contra de Vossa Excelência. Então, assim, só quero defender os meus colegas, aqueles que certamente em outras épocas acabaram votando contra alguma proposição de Vossa Excelência. Segundo, fico satisfeito de ouvir de Vossa Excelência que a base do governo teve um ato falho. Portanto, está conscientemente claro
de que não tinham a intenção de rejeitar o orçamento. Eles votaram contra as emendas apresentadas. Não, eles votam... Isso Vossa Excelência colocou hoje sobre duas maneiras. Primeiro, no primeiro pronunciamento, dizendo que foi um equívoco da bancada do governo, e agora acabou dizendo que foi um ato falho. Um ato falho é algo não intencional. 13 segundos, só interrompendo Vossa Excelência. Só para deixar isso, só por questão de justiça, porque quem está lá assistindo lá fora, por questão de justiça, perceba falta de que aqui há muito mais uma posição política. Eu votei favorável ao orçamento de 2012, portanto, eu não... Próximo vereador, seu secretário.